Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Antes de começarmos nossa análise, que tal fazermos uma breve oração? Incline a fronte comigo. Pai nosso que estás nos céus, pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Espírito Santo enquanto abrimos a Tua palavra e estudamos estas verdades tão importantes para os nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós estamos avançando no estudo do livro O Grande Conflito, essa saga milenar entre o bem e o mal que está chegando ao seu clímax. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 21, que tem um título bem forte: A Causa da Degeneração Atual. Vamos investigar juntos como a rejeição de uma mensagem pode ter consequências espirituais profundas. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso nos ajuda demais a continuar com este trabalho. Para a gente entender o que aconteceu, precisamos voltar lá para o início da década de 1840. O movimento do Segundo Advento, que pregava a volta de Jesus, não surgiu com a ideia de criar uma nova igreja, uma nova denominação. Muito pelo contrário, o objetivo era unificar, era despertar todas as igrejas da época para que se preparassem de verdade para encontrar o Senhor. Olha só que interessante as palavras do próprio Guilherme Miller. Ele deixa bem claro que o trabalho dele não era sectário, não era para causar divisão. A intenção era edificar, aprofundar a vida espiritual de todos os cristãos. Não importava de qual igreja fossem. Era uma missão de reavivamento, não de separação. O foco era levar as pessoas a olharem para Jesus. E exatamente por causa disso, no começo, a mensagem foi muito bem recebida. As igrejas viam seus membros se tornarem mais dedicados, a espiritualidade crescia, um sentimento de urgência e consagração tomava conta de todo mundo. Ou seja, a mensagem do Advento estava, na prática, construindo e fortalecendo as igrejas. Mas então, o que foi que aconteceu? O que mudou? Bem, essa mensagem de despertar começou a encontrar uma forte resistência justamente de onde menos se esperava, das lideranças das próprias igrejas. E essa reação mudou completamente o rumo do movimento. Pastores, líderes religiosos importantes da época, eles se levantaram contra a doutrina do Segundo Advento. E não era só pregar contra, não. Eles chegaram a proibir os membros de suas igrejas de irem a essas reuniões ou até mesmo de falarem sobre a esperança da volta de Cristo. Aquela porta que antes estava aberta, de repente começou a se fechar. E isso levou a um ponto de ruptura. Para esses crentes, não foi uma decisão nada fácil. Eles amavam suas igrejas, claro, mas eles amavam a verdade de Deus ainda mais. Quando as congregações deles começaram a proibir ativamente o estudo da profecia, eles sentiram que não tinham outra escolha. Para eles, ficar ali significaria comprometer a lealdade deles diretamente a Deus. E o resultado foi impressionante. Esse número aqui no slide mostra a escala desse êxodo. A gente não está falando de um grupinho de dissidentes. 50 mil pessoas. Já parou para pensar no impacto disso nas igrejas que eles deixaram para trás? Foi uma declaração muito poderosa de que a verdade da Bíblia era mais importante para eles do que qualquer tradição ou estrutura humana. E aqui a gente vê o tamanho do conflito que se formou. As pessoas foram forçadas a fazer uma escolha. Ou elas obedeciam à liderança da igreja que proibia o estudo das profecias, ou elas seriam leais ao que entenderam ser uma ordem direta da palavra de Deus. No fim das contas, a lealdade a Deus precisou ser colocada acima da lealdade aos homens. E o que aconteceu logo em seguida a essa separação foi algo notável, quase imediato. Começou a ser percebido um declínio espiritual súbito e profundo, justamente naquelas igrejas que tinham rejeitado a mensagem do Advento. Esse testemunho aqui, de um pastor muito conhecido na época, é impressionante. Ele descreve uma mudança drástica. O fervor espiritual simplesmente sumiu. As pessoas que antes se preocupavam com a salvação agora estavam totalmente focadas nos negócios, nas coisas deste mundo. A fonte mostra uma ligação direta entre rejeitar a mensagem e esse esfriamento espiritual.
E essa não foi uma observação isolada não. O professor Finney, que era uma voz muito influente, disse a mesma coisa. Ele aponta para uma apatia geral, uma indiferença das igrejas em relação às grandes questões morais do seu tempo. Elas estavam perdendo a sua relevância como agentes de transformação na sociedade. A crise foi tão séria que publicações religiosas da época chegaram a se perguntar se a própria graça de Deus estava sendo retirada. A pergunta revela o desespero que se instaurou. E aqui entra um ponto crucial. A fonte explica que a porta da graça não estava fechada, mas, ao rejeitarem a luz, as igrejas se colocaram voluntariamente nas trevas. É muito importante entender isso. O texto não apresenta Deus como alguém que retira a sua bênção por capricho. Pelo contrário, ele estabelece um princípio de causa e efeito. Quando a luz, a verdade, é deliberadamente rejeitada, o resultado inevitável é a escuridão espiritual. A igreja se afastou de Deus, e não o contrário. Esse estado de declínio espiritual, essa confusão, levou os crentes do Advento a aplicarem um termo bíblico muito forte e específico para descrever essas igrejas: Babilônia. A mensagem do segundo anjo, lá em Apocalipse 14, diz: Caiu a grande Babilônia. Mas o que esse nome significa no contexto da profecia? Com certeza não é uma cidade literal, mas sim um símbolo muito poderoso. A fonte define Babilônia como um símbolo para a confusão religiosa e apostasia, ou seja, o afastamento da verdade. O nome vem de Babel, lembra? Onde as línguas foram confundidas. Espiritualmente representa um sistema religioso que se corrompeu, que misturou a verdade de Deus com tradições de homens e que começou a buscar poder e prestígio no mundo. O livro do Apocalipse descreve Babilônia com características bem claras. Uma aliança com o poder político, uma aparência de muita riqueza e ostentação, um histórico de perseguição aos fiéis e uma influência que acaba corrompendo outras igrejas também. O texto argumenta que, embora essas características fossem aplicadas originalmente a Roma, elas agora se encaixavam perfeitamente nas igrejas protestantes que rejeitaram a verdade. Então, não se tratava de uma crítica qualquer, mas de uma conclusão teológica bem específica. Para os crentes do Advento, a queda de Babilônia representava a queda moral daquelas igrejas que fecharam as portas para a mensagem da volta de Cristo, preferindo a amizade e a aprovação do mundo. Agora, a análise desse evento histórico não fica presa lá no passado. Ela se desdobra num princípio universal, uma advertência que, segundo a fonte, serve para todas as gerações, inclusive a nossa. E este é o ponto central. Essa dinâmica se repete ao longo da história. A conformidade com o mundo, a diluição da verdade, isso sempre leva ao declínio espiritual. É um padrão. Por isso, a urgência em desviar o olhar da confusão da Babilônia espiritual e fixar os olhos no santuário celestial, onde Cristo está ministrando por nós. E olha que interessante, até a imprensa secular da época percebeu essa mudança. Um jornal de Nova York observou que a diferença entre a igreja e o mundo estava simplesmente desaparecendo. As igrejas estavam se adaptando tanto ao espírito da época que se tornaram quase que uma cópia do mundo que deveriam transformar. E a fonte aponta para um cumprimento futuro lá em Apocalipse 18, verso 4, que diz assim: Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isso é apresentado não como uma ameaça, mas como uma mensagem de amor e misericórdia de Deus, um chamado para que os sinceros que ainda estão em sistemas religiosos confusos se separem. E isso nos leva a uma reflexão final muito séria. As igrejas do século XIX rejeitaram a advertência. E hoje? Será que o padrão de 1844 se repete? Será que as igrejas de hoje estão abertas a novas luzes da Bíblia? Ou, quem sabe, estão repetindo os mesmos erros, buscando popularidade em vez de fidelidade à verdade? O tempo está se esgotando e a hora da decisão é agora. O apelo hoje é para que cada um de nós decida aceitar a Jesus como Salvador e a fazer um estudo profundo da Bíblia por conta própria. Não dependa de outros, busque a verdade por si mesmo. Agradecemos por acompanhar esta análise.
Na próxima, vamos mergulhar no capítulo 22, Profecias Cumpridas, e ver como tudo isso se encaixa num quadro profético ainda maior. E fiquem ligados, porque depois da série O Grande Conflito, vamos começar aqui no canal um estudo aprofundado de Daniel e Apocalipse. Não percam! Um grande abraço e até a próxima. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.